Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Biloto na área aqui do Crítico Sem Créditos. E nesse vídeo eu vou comentar o filme argentino de terror lançado esse ano que vem dando muito o que falar, que é When Evil Lurks, em espanhol, Quando Acuesta la Maldade. Eu não sei se está certo, eu falei italiano. La Maldade. Quando Acuesta la Maldade. O meu espanhol é muito ruim, não sei se está certo, depois me corrijam aí. Mas é um filme que lançou e tem dando muito o que falar e eu vou comentar minhas percepções aqui nesse vídeo. Antes de começar aqui o conteúdo efetivamente, aquele pedidinho rápido que eu sempre faço, para se inscrever no canal, caso não seja um inscrito ainda, dê seu like no vídeo que ajuda bastante e sininho das notificações que você fica sabendo as novidades do canal quando a gente lançar um vídeo novo por aqui. Esse filme é dirigido pelo jovem diretor Demian Rugna, também não sei se está certo minha pronúncia, de 44 anos, jovem diretor, que já apresentou um terror recentemente, que foi Aterrorizados, né? Eu ainda não assisti, já vi pessoas falarem bem, mas eu não vi. Então esse é o segundo longa, que me consta que é o segundo longa de terror que ele apresenta pra gente. E o When Evil Lurks, ele me chamou bastante atenção, né? Porque eu vi muitas pessoas compartilhando algumas cenas, principalmente cenas visualmente meio gráficas, um pouco pesadas, que despertaram a minha curiosidade. Além disso, eu vi vários canais de cinema falando muito bem sobre esse filme, né? Que foi um dos melhores terrores do ano, terrores, né? Um dos melhores filmes de terror do ano. Eu fiquei curioso, falei, deixa eu assistir um negócio pra ter a minha própria opinião. E na trama a gente vê os dois personagens aqui dos irmãos, que é o Pedro e o Jaime, que eles ouvem alguns barulhos de tiro durante a madrugada, né? Na propriedade deles, numa fazenda meio remota. Ficam curiosos e vão lá descobrir o que está acontecendo, só que eles não esperavam que o negócio era mais louco do que eles pensavam. E principalmente o primeiro ato ali do filme, ele é todo passado numa zona mais rural, assim, um pouco mais afastada, que a gente começa a descobrir aos poucos o que está acontecendo naquele cenário meio macabro. E a trama vai avançando um pouquinho, os irmãos vão descobrir o que está acontecendo ali, em determinado momento eles encontram um corpo bem dilacerado, brutalmente machucado ali, cortado ao meio basicamente, e com alguns instrumentos um pouco diferentes ali, que eles não sabem muito bem o que é, e eles falam, o que tá acontecendo nesse negócio aqui? Mas enfim, eu não vou ficar falando muita coisa da trama aqui pra não estragar a sua surpresa, mas saibam que o filme tem uma abordagem diferente, um pouco mais criativa nesse tema de possessão que eu achei bem legal. Em alguns momentos ele trouxe alguns elementos de outros filmes que eu gosto bastante, que eu achei bem legal, que eu consegui notar algumas semelhanças, digamos assim, não no mau sentido. Por exemplo, me lembrou um pouco A Bruxa, mas até por ser um cenário um pouco mais rural ali, por mais que esse filme não se passe no passado como A Bruxa, né, um filme mais contemporâneo, mas tem toda essa construção um pouco mais lenta, no cenário mais afastado, mais remoto. Outro filme que lembrou um pouco também foi a questão do Corrente do Mal, aqui mais por causa da forma que o mal meio que contagia, né, digamos. Foi engraçado essa frase, que ele vai de pessoa para pessoa, de ser para ser, tem um pouco disso no Corrente do Mal, que é outro filme que eu gosto bastante também. E por último, não menos importante, longe disso, que é o próprio Exorcista, né, é claro que todo filme que se fala de possessão, você vai de alguma forma remeter ao Exorcista, mas aqui o que me chamou a atenção não foi nem o tema de exorcismo em si, da possessão, mas aqui a semelhança que eu notei, assim, de um ponto positivo do filme, não é nem a questão da possessão em si, é mais aquele lado nos momentos que o mal fala com as pessoas, que ele começa a tentar as pessoas. Aqui o filme entra em umas camadas bem interessantes de culpa, arrependimentos, medos, crenças, que ele começa a meio que abordar tudo isso e aos poucos você vai descobrindo um pouco mais sobre o passado dos protagonistas, dos personagens ali. Isso, eu acho que o filme traz uma forma bem legal que ele constrói isso. E por mais que a gente tenha assim o tema de possessão, né, de demônio e tudo mais, mas não se engane, não é uma coisa batida, é uma coisa que eu falei bem diferente a forma que ele trata aqui. Você tem o mal, de alguma forma, tomando várias formas diferentes e você fica meio tenso o tempo todo, você não sabe em que momento ele vai assumir, em que forma e de como, sabe, qual grau que vai ser isso. Eu achei bem interessante do filme. E esse filme tem algumas cenas bem impactantes, visualmente impactantes, eu não quero dar muito spoiler, mas eu vou comentar um pouco sobre elas, inclusive se você não quiser saber sobre essas cenas, eu sugiro que você pula pra esse tempo aqui que eu vou ter terminado de falar. Eu vou falar só de duas, tem outras cenas que são mais impactantes. Eu vou falar de uma que basicamente foi a cena que me fez assistir o filme, inclusive eu me arrependo de ter visto porque quando ela aconteceu eu meio que já tava esperando, né? Eu acho que seria uma surpresa muito grande. Vou falar agora que é a famosa cena do ataque do cachorro na criança, na menina. Cara, aquela cena, ela é muito bem construída, muito bem feita, até você compra a ideia de que realmente tá acontecendo aquilo. E que eu falei, eu não queria ter visto essa cena, né? Por mais que tenha a cena que me fez ver o filme, mas quando ela aconteceu, você fica esperando, vai ser agora, vai ser agora. E se eu não soubesse, cara, ia ser um impacto muito grande, porque você não sabe naquele momento do filme se o mal ainda tá lá, como que ele tá, como que ele vai assumir, você não sabe as formas que ele assume ali. Então é uma coisa bem interessante. Eu me arrependo de ter visto, mas é uma cena muito boa. Outra cena que eu trago aqui é o transporte do moribundo, que eu vou chamar assim, que no começo do filme você tem um cara que tá meio todo podrão, né, meio cheio de pulso e tudo mais, e eles tentam tirar o cara do lugar que ele tá, ele não consegue levantar da cadeira, né, da cama que ele tá, só que o processo é muito nojento, saindo pus, um monte de coisa escorrendo, assim, mijo, cocô, é meio pesado o negócio, assim, e visualmente isso é meio que logo no começo, no primeiro ato, você já fica meio
caramba, esse filme vai ter algumas coisas ali. Como eu falei, tem outras cenas, mas essas duas me chamaram bastante atenção. Voltando aqui pra análise sem spoilers, da parte sem spoilers, falaram tanto desse filme, assim, o Evil Lurks, falaram tanto que é uma maravilha, o melhor filme do ano, que talvez eu tenha ido com a expectativa um pouco alta demais. E isso, no meu caso, foi um pequeno problema, né? Não tô falando que o filme é ruim nem nada, eu adorei o filme, achei bem interessante, mas a minha régua tava muito alta quando eu vou assistir o filme, então talvez a minha experiência seja um pouquinho abaixo do que eu esperava. Vou explicar um pouco melhor isso. Porque assim, pra mim os principais pontos positivos do filme são essas cenas mais impactantes, que realmente são muito boas. Tem a questão da originalidade, o jeito que ele trata, assim, esse tema que já é um pouco batido, mas ele consegue trazer uma forma diferente. E a própria questão da construção da tensão do filme é interessante. Mas meio que alguns pontos estão desconexos, digamos assim, no roteiro. Principalmente na questão do roteiro, eu vou explicar um pouco mais aqui. Porque tem alguns pontos do filme que eu não gostei tanto. Eu vou até dizer um pouco sobre as atuações. Tem algumas atuações que eu não gosto tanto. Os próprios irmãos ali, em alguns momentos eu acho que faltou um pouco de entrega. Em alguns momentos são muito tensos, assim. Pode ser um pouco da característica do personagem, da personalidade. Ok, mas eu acho que em algumas situações não dá pra ficar... não vou dizer apático, mas acho que precisava um pouquinho mais de entrega, teria mais impactos as cenas. Nada que comprometa tanto a experiência assim, mas enfim, eu senti um pouco disso. Outro ponto é da personagem que a gente chama de personagem orelha, né? Que é a personagem que era meio que responsável por entregar as regras daquele mundo, explicar como tá acontecendo. Eu achei todo esse trecho tão jogado, o jeito que o personagem apareceu, começou a explicar as regrinhas, que ele sabia de tudo. E, não sei, pra mim o filme tava indo numa direção mais original e quando chegou nisso foi um conjunto de clichês, digamos assim, de convenções que eu não gostei muito. O final do filme também não me pega tanto, vou dizer do segundo pro terceiro ato do filme, ele tem algumas contas, ele parte pra um lado um pouco mais envolvido as crianças, um negócio meio de culto ali, que eu acho que deu uma sambadinha, deu uma perdidinha, né, ele é bem salvo pelas cenas impactantes que também estão presentes no final, mas assim, eu não gostei tanto assim da resolução de como que o filme traz, sabe, aquele roteiro, acho que ele se perde em alguns momentos ali. Mas em geral, eu gostei ou não gostei do filme, né, porque eu trouxe coisa boa, coisa que eu não gostei tanto. Sim, no geral eu achei um filme bem bacana, interessante, impactante. Eu acho que vai ser um filme que vai ser lembrado, se não é um filme que vai cair no esquecimento, eu não acho, mas principalmente pelas suas cenas pesadas e marcantes. Não tanto pelo roteiro, não tanto pelos personagens, mas mais por essas cenas. Eu citei duas aqui, né, do que eu falei aí, mas tem outras, só pensando rápido aqui por cima, vou falar bem rápido. Tem a cena do menino autista, que é bem legal, a cena da cabra, depois você vê o filme, você vai saber o que eu tô falando. A cena da cabra, puta, a cena da mãe levando o moleque no colo. Tem várias cenas assim que você começa a contar, só aqui brincando, são 5 cenas muito impactantes. Acho que o filme vai ser lembrado por isso, mas talvez não tanto, que nem eu falei, pelo roteiro, pela direção, pelos personagens. Acho que é mais por esses sentidos de cenas impactantes. E como eu falei, pra mim um filme sim de terror acima da média, mas também nenhuma obra-prima. Se eu fosse dar uma nota, acho que eu daria um filme nota 8, alguma coisa assim. Aquele que ficou com um quesinho de poder ser um pouquinho mais, poderia ter sido muito melhor, mas realmente foi bom, mesmo não sendo aquela perfeição que muitos pregaram aí, eu acho que ainda é um filme muito bom de terror. Mas isso, pessoal, essa foi a minha opinião sobre o filme argentino When Evil Lurks. Muito obrigado pelo seu tempo, se você gostou, curta, compartilha, comente o que você achou do vídeo, o que você achou do filme, que eu quero saber a sua opinião também. Novamente, aquele pedido que eu sempre faço, para se inscrever no canal caso não seja inscrito, dê seu like no vídeo que ajuda bastante e siga a gente também nas redes sociais, nós temos o Instagram com bastante notícias, bastante coisa legal por lá, e nosso Spotify que tem sempre um episódio novo, a cada uns 20 dias, 25 dias, sempre sai uma coisinha legal por lá. Valeu, pessoal, vou falando por aqui. Tchau, tchau!